Olá, o meu nome é Silvia. Vou falar sobre os benefícios da utilização de estratégias multissensoriais na alfabetização de estudante com T21, síndrome de Down. A criança que foi avaliada nesse projeto é uma criança que tem trissomia do 21 apraxia da fala, ela tem 9 anos de idade. Esse trabalho foi feito em parceria com a escola e com a família da criança. Dentre os objetivos, nós podemos citar, né, o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, promover a inclusão escolar, aprimorar a compreensão e retenção do conteúdo, estimular o desenvolvimento cognitivo e motor, desenvolver um material didático específico, fortalecer a colaboração entre educadores e famílias, tornar o ambiente educacional mais acessível e acolhedor. São objetivos com bastante assim, esperança, né, para a gente poder melhorar o processo de aprendizagem das crianças que têm qualquer tipo de deficiência. As atividades multissensoriais auxiliam não só as crianças que têm deficiência, mas as demais crianças também. Mas no caso das crianças com deficiência, ela é particularmente mais interessante para a criança aprender de uma maneira mais lúdica. A estratégia multissensorial, ela é uma abordagem pedagógica que envolve o uso de múltiplos sentidos. Nós temos a visão, a audição, tato e olfato envolvidos nessa abordagem. A ativação desses sentidos pode reforçar a compreensão e a retenção das informações. A estratégia multissensorial na alfabetização é uma estratégia que é particularmente valiosa, por quê? Porque ela vai auxiliar na formação de conexões neuronais mais fortes e na retenção de informação, porque várias coisas vão estar acontecendo. Quando a criança realiza uma atividade multissensorial, ela vai trabalhar o tato, a visão, a audição, né? E é importante salientar que na síndrome de Down existe uma limitação na transmissão e comunicação em muitos sistemas neuronais. Então, esse tipo de abordagem favorece bastante a aprendizagem das crianças com T21. As atividades multissensoriais contribuem significativamente para o desenvolvimento da alfabetização de estudantes com necessidade específica e também nós temos que lembrar que os alunos têm diferentes tipos de aprendizagem, seja a criança com deficiência ou não. A importância das estratégias multissensoriais na alfabetização de estudantes com T21. As crianças com T21, com muita frequência, elas apresentam características cognitivas e de aprendizagem que demandam abordagens educacionais diferenciadas, porque elas têm uma dificuldade de processamento verbal, na tomada de decisão, na comunicação social, têm dificuldade de concentração, pensamento abstrato é um grande desafio para as crianças com T21, e uma escassa exploração. É importante também salientar que na T21 a generalização é mais complexa. Nós vamos falar agora sobre as atividades multissensoriais, são as atividades práticas. Vamos começar pelo desenvolvimento motor. Essa atividade que está na tela, ela foi feita toda com material que nós temos em casa, tampinhas, palito de sorvete, um tubo de papel alumínio e os cilindros foram feitos com madeira. Essa atividade ela é importante, ela é interessante para desenvolver equilíbrio, coordenação motora, atenção, concentração e pareamento de cores. E além disso tudo que ela vai proporcionar, é uma atividade que ela pode ser desenvolvida em equipe. Isso é muito importante para a criança que tem a T21 e para as crianças que têm deficiência, porque elas se sentem pertencentes ao grupo, elas não se sentem fazendo uma atividade que não é igual dos coleguinhas. Esse leãozinho que tem aí na tela, ele foi todo contornado com uma linha bem grossa e a criança pintou. Essa atividade também é bem legal porque dá uma limitada aí no espaço que a criança tem que pintar. Agora, por que será, né, que a criança que tem a trissomia do 21 tem essa dificuldade de desenvolvimento motor? Isso acontece porque a criança que tem a T21, ela tem uma hipoplasia cerebelar e essa hipoplasia ela está relacionada às dificuldades motoras, distúrbios articulatórios e à hipotonia. Dando continuidade, nós vamos falar sobre as atividades para desenvolver a coordenação visomotora. Essa parte é muito importante porque a coordenação visomotora envolve a visão, a coordenação motora de todo o corpo. E isso é muito importante para o processo de alfabetização. As atividades práticas e materiais manipulativos incentivam a criatividade e a expressão individual dos estudantes. Então, atividades de pintura, atividades da vida diária, coordenação motora, recorte com tesoura, aula de educação física, música, tudo vai colaborar bastante para o desenvolvimento da coordenação visomotora. Mas por que será que na criança com a trissomia a coordenação visomotora é complicada? Isso acontece
Porque a criança com T21, ela tem dificuldade de fixar o olhar devido a uma lentidão e o baixo tono muscular. E ela necessita de um meio para desenvolver a capacidade de atenção. O que é isso? Ela precisa de atividades, estratégias que a ajudem a superar essa dificuldade visomotora. A memória tátil, nós podemos falar sobre a formação das letras, né? Nós podemos recortar letras com EVA para a criança sentir a letra, pode usar uma caixa de areia para a criança fazer com o dedinho a letra, aproveita e já começa a trabalhar, mostrar a letrinha para a criança, o som. A caixa tátil, ela é muito legal porque você pode fazer diversas letras com texturas diferenciadas. Você vai trabalhar além das letras, do formato das letras, você vai trabalhar essas texturas, né? A habilidade tátil da criança, né? A memória tátil, na verdade, desculpe. Atividade tátil, sinestésica e articulatória. Aqui nós vamos entrar numa parte que é super, todas são importantes, mas aqui a gente começa a entrar numa parte que está mais focada no início, né, do processo de alfabetização. Eu coloquei aqui para vocês o método das boquinhas, da Renata Giardini, porque eu trabalho bastante com o som, com o movimento articulatório, com a parte visual. Então, como a criança tem apraxia da fala, isso tudo é muito importante para ela, né? É importante que você trabalhe com as estratégias fônicas, visuais, articulatórias, porque a criança vai percebendo como a sua boca, como você fala, né? O movimento da sua boca. Isso é muito importante. Por exemplo, quando você vai falar pi-a, a criança percebe pi-a. Então, ela ajuda muito, mas muito mesmo. Foi observado na criança em questão que, quando ela observa o movimento labial, ela consegue entender melhor a palavra e ela consegue escrever melhor. Na T21, as habilidades de memória visual são mais desenvolvidas do que a memória auditiva, né? Então, como ela tem uma memória visual muito mais desenvolvida que a auditiva, é importante que a gente utilize vários recursos, né, como suporte visual. E o método das boquinhas dá esse suporte. É interessante também o método das onomatopeias, da Sandra Pugliese. Vale super a pena acessar esses dois métodos, que eu acho que eles juntos trabalham muito bem. Aprender o som das letras é super importante para o desenvolvimento da consciência fonológica, porque essa habilidade vai permitir identificar, categorizar e isolar os fonemas. A criança, o Arthur, até 7 anos de idade, ele não falava praticamente nada, agora ele já fala várias palavras, ele fala pequenas frases, e ele reconhecia as letras, mas ele não entendia muito bem o som. Desde o ano passado, com o trabalho sobre a parte fonológica e também com as atividades multissensoriais, ele tem mostrado uma evolução bastante interessante, que eu vou mostrar aqui no primeiro vídeo para vocês, ele estudando a consciência fonológica, o sonzinho das letras, e no segundo vídeo ele fazendo um ditado. Sua boca. Só que aqui, quando eu coloco a mão aqui na frente, A mão assim. aqui sai pouco vento. Quando eu coloco a mão no meu pescoço, eu vou sentir que aqui eu faço uma força no meu pescoço, aqui eu não faço. Vamos fazer o ditado, Arthur? Vamos lá. Vou ditar a palavrinha e você coloca aqui, tá? Vai lá. Go, lei, ro. Aí. Arrasou. Agora nós vamos entrar no item que as crianças amam, né? Que são as histórias, a leitura, as frases, né? Esse universo maravilhoso. Vamos supor que nós tenhamos a história da Branca de Neve. Aqui eu coloquei só um trechinho, mas imagina que você tem um texto do tamanho de uma folha A4. Você acha que a criança que tem a trissomia do 21, por exemplo, se ela ler um texto numa folha A4, ler o texto na sequência, ela vai entender? Será que ela vai compreender qualquer ideia? Será que ela vai entender cada frase que ela está lendo?
Será que dessa forma é a melhor para ela? Ou será que se de repente eu utilizasse outros recursos, como cards, como cartõezinhos, como a história, é, uma história com representada, né, no teatrinho seria mais fácil. Vamos entender o que seria melhor na T21. Respondendo à pergunta feita, o que seria melhor na T21, né? O que texto seria, como seria a melhor abordagem dos textos na T21? É interessante que, para vocês trabalharem os textos com as crianças que têm trissomia 21, é interessante que essas frases, esses textos sejam mais curtos e trabalhados por partes, né? E que sejam utilizadas algumas estratégias, como, por exemplo, um sequenciamento da história com cards, para que você vá lendo, ele vai sequenciando para você. Ele pode fazer desenhos, pode representar num teatrinho, então tem várias formas, né? E por que é importante fazer isso, né? Por que será que a criança que tem a T21, ela não consegue ler uma frase e entender tão rapidamente, né? Isso acontece por quê? Porque as crianças que têm T21, elas têm uma dificuldade na memória de curto prazo, né? E essas dificuldades trazem prejuízo com relação à linguagem expressiva e receptiva. Acompanhar as instruções faladas, com excesso de informação, são desafios na T21. Então, se você dá muitos dados, ela não vai entender. A dificuldade de lembrar das palavras de uma frase e da sequência lógica da história. Então, é importante, o card ajuda por quê? Porque você vai sequenciar, ela vai estar vendo ali, né? Ela vai observar, né? Ela estará vendo a história, então ela guarda com maior facilidade. A memória auditiva sequencial, de alguma forma, ela bloqueia a dificuldade bloqueia e dificulta a permanência da atenção durante o tempo necessário. As alterações linguísticas poderão afetar a compreensão dos textos. Vai afetar o raciocínio lógico, vai afetar a forma até como ele vai imaginar a história. Então, é sempre importante nós estarmos atentos com relação a tudo isso. A aprendizagem da pessoa com T21. As alterações linguísticas, elas poderão afetar outras habilidades cognitivas, como eu falei anteriormente, né? Raciocínio lógico, compreensão de texto. O problema de comunicação sináptica cerebral e o cansaço orgânico, né? Dificultam a chegada da informação. Muitas vezes esses fatores são interpretados como desatenção e desinteresse. Então, muitas vezes você acha que a criança está preguiçosa, mas não é, porque ela tem todo esse funcionamento. A memória visual na T21 ela é mais desenvolvida, então convém que a gente trabalhe com mais desenho, mais cards, mais recursos visuais. A dificuldade de manter a atenção ela pode ser minimizada com a utilização de recursos multissensoriais, né, que é o que nós estamos falando nesse projeto. Evitar o excesso de instruções, promover pausas entre as atividades também é importante. Se a criança fazendo uma atividade durante 1 hora, não vai funcionar. Ela vai ficar desatenta e vai ficar desinteressada. Pessoas com T21, elas gostam muito de compartilhar, gostam muito de trabalhar em grupo. Então, é muito legal promover essas atividades em equipe. Considerações, né, não são finais, mas elas são considerações, porque a gente está com o projeto em andamento. Os benefícios das estratégias multissensoriais para a alfabetização dos estudantes com T21, né? Nós podemos falar na atenção e engajamento, estímulo da memória, que é super importante, desenvolvimento da linguagem, inclusão e acessibilidade. Inclusão e acessibilidade por quê? As estratégias multissensoriais, elas promovem a possibilidade das crianças participarem das atividades. Então, a variedade de atividades que o professor pode fazer vai trazer a turma trabalhando junto. Na escola do Arthur, várias vezes ele faz as atividades dele junto com os coleguinhas, atividades que são feitas para ele, mas que também atraem os demais colegas, né? Então, isso é muito legal. Estímulo da criatividade, melhoria na vida social, porque a criança, a partir do momento que ela se sente pertencente, ela vai conseguir, ainda que ela não fale fluentemente, ela vai conseguir se comunicar com os coleguinhas e ter uma vida acadêmica, não só acadêmica, mas também social. Aqui estão as referências. Eu deixo aqui uma mensagem. Aprender é uma alegria. Não podemos tirar das nossas crianças esse presente. Obrigada.